Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite. Nós vamos meditar no texto de Josué. Eu falei que iríamos falar muito do seu nome. Josué, capítulo 24, 14 e 15. Pedir para que o nosso irmão possa projetar no telão. Irmão Murilo. Josué 24, 14 e 15 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradava servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Fala comigo, Senhor, precisamos de Ti. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos, usa-me. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Então, desde os tempos antigos, ou das civilizações mais antigas, os povos procuravam servir um Deus. Vocês lembram disso? Não só pelas histórias que tiveram oportunidade de conhecer, livros que leram, filmes que assistiram, séries, quem gosta de séries. Eu particularmente não gosto muito, porque se ela tiver 30, imagina, não vou dormir, nem comer, até assistir o final. Mas as pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer tudo isso, e conhecer a história das civilizações antigas, vão perceber o quanto elas buscavam crer num Deus. E essa crença no Deus, o propósito era que o Deus que eles escolheram como seu Deus os livrassem dos inimigos. Não é de agora que as guerras existem geopoliticamente. Não é de agora que as pessoas lutam, os governos lutam para defender seu chão ou conquistar outros. Isso vem de muito longe. E muitos povos escolheram deuses a quem eles serviam, com a esperança de que esse Deus, em troca desse serviço de adoração, concedesse vitória sobre os inimigos, concedesse uma boa colheita, garantisse bons negócios. Enfim, foi assim que cada povo criou seu próprio Deus. Para ser contemporâneo e falar do que está em tela, ainda apesar da distância e apesar do tempo ser tão curto, de tantas atribuições, do árduo trabalho que temos, nós estamos também mundialmente falando em tempo de Olimpíada. Está acontecendo aonde mesmo? Na França. Alguém aqui está acompanhando. Muito bem. Então, as Olimpíadas, por exemplo, foi criada na mitologia grega, e aqueles jogos aconteciam em adoração a um Deus que eles criaram, ao Zeus. Desde aquela época, é certo que depois imperadores foram chegando e mudaram um pouco o sentido, mas na origem, lá atrás, nos primórdios, esta Olimpíada existia, esta luta desportiva existia em adoração ao Zeus, que era o deus grego, na mitologia grega, que trazia então toda a fertilidade. Ele era considerado poderoso, as pessoas criam nele. Aqueles encontros de jogos aconteciam justamente para propagar esta crença.
e no seu clímax, então mostrar a adoração àquele Deus. Eles faziam negócios e até oferendas a esses deuses com D minúsculo. O tempo passou e ainda hoje é comum observar esse tipo de comportamento entre humanos. Servem ao Deus que lhes convém. Servem ao Deus que servem eles. Quando o povo de Israel, no tempo de Josué, que foi sucessor de Moisés, estava vivendo seu melhor momento desde então, todo o tempo de Josué, enquanto ele liderava o povo de Israel, o povo se comprometeu em servir ao Senhor. Mas quando Josué estava chegando já ao seu tempo de partida, ele percebeu que as pessoas na sua comunidade, os israelitas, por morarem em um lugar estranho, junto com pessoas de outras nacionalidades, mesmo vivendo o chão que Deus tinha dado a eles, conquistado, mas eles se permitiram ser influenciados pela cultura e também pela religião, pela forma de buscar a Deus. E Josué percebeu que muitos deles estavam se desviando, estavam sendo tolerantes demais com as coisas de outras nações, como se pudesse servir a vários deuses. Josué já estava muito idoso e perto da sua morte, mas ainda liderava o povo. Em toda a sua vida, Josué foi obediente a Deus. E perto do fim, ele manteve sua devoção ao único Deus Criador. Ele soube terminar bem. Jamais negociou com Deus. Por isso, o título desta mensagem nesta noite, qual é? Não faça negócios com Deus. Vou pedir para que você fale novamente ao seu irmão, ao seu querido irmão que está do seu lado. Não faça negócios com Deus. Cuidado com essa expressão. Essa expressão não é sinônimo daquilo que a nossa avó dizia: não faça negócio com João, viu? Ele não presta. Não é isso. Essa expressão, ela tem uma razão de ser. E nós vamos descobrir durante esta mensagem. Por que não negociar com Deus? Em Josué, no capítulo 24, do 14 ao 27, não vou ler agora, vocês leem em casa. Josué disse aos israelitas que mesmo que escolhessem não servir ao Senhor, não servir a Deus, ainda assim eles não estavam isentos do serviço. Gente, isso é muito importante, isso na verdade é uma pérola. Josué ensina aos israelitas a dizer que não se está fora ou isento do serviço quando se deixa voluntariamente de servir a Deus. Se não servimos ao Criador, Josué está dizendo nesse capítulo 24, inevitavelmente serviremos a alguma parte da criação. Agora imagine, deixar de servir ou de adorar o Criador e passar a servir e adorar a criação. Veja o nível em que o ser humano pode chegar. Deuses falsos, com milagres falsos, com promessas que jamais poderão cumprir, porque não pode garantir nada. Todavia, quando nos voltamos para pensar no Deus Todo-Poderoso, como cantamos aqui alguns minutos atrás, Almighty God, Deus Todo-Poderoso, não é porque Ele pode mais do que os outros, mas simplesmente porque Ele pode qualquer coisa. Ele é o Deus Criador. Tudo é possível para Ele. Somente Deus é digno de nosso compromisso. Pense sobre isso. Antes de falar, discorrer no desenvolvimento desta mensagem, reflita sobre esta frase
sobre esta a frase que nos desafia: somente Deus é digno, Deus, o Criador, é digno de nosso compromisso com Ele. Por que não negociar com Deus? Porque Ele é o Criador e nenhum outro faz o que Ele pode fazer. Eu peço que você se concentre na atitude de Josué. Há 3 coisas importantíssimas que eu vou pedir que você saia daqui com isso bem claro em sua mente e guarde no seu coração. Há 3 coisas que nós vamos pensar sobre essa atitude de Josué perante a família e perante o povo. O povo estava adotando práticas de outros povos, já falei isso, e com isso estavam servindo a vários deuses falsos. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo quando Josué exclamou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é que não foi uma escolha movida por interesses pessoais. Com Deus não se negocia, porque a nossa escolha de servir a Deus não pode ser movida por interesses pessoais. Eu preciso ler esse texto com você. Josué 23, do 1 ao 3, diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho e de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. E ele então discorre nos outros versículos, fazendo o povo lembrar de tudo o que eles conseguiram pela mão do Senhor. E o verso 8 diz assim, verso 7 e 8, versículo 7: não se associem com estas nações que restam no meio de vocês, mas invoquem o nome dos seus, não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem lhes inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Pensa aqui comigo. Não negocia com Deus, porque não é uma escolha movida por interesses pessoais. Josué não estava no auge do seu ministério ou da sua liderança. Ele já estava velhinho e já podia enxergar a morte. Quem está nessa situação, o que faz pensando na sua vida? Algum interesse pessoal, você já está partindo desta para outra? O fato ou o fator idade não deveria ser um problema para servir ao Senhor. Não importa se sou jovem ou maduro o suficiente, ou se sou bastante idoso, não importa, eu continuo e devo servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Foi exatamente isso que Josué fez. E a escolha dele não foi movida por interesses pessoais, pois não vislumbrava muitos anos adiante. Estava no fim da carreira, mas continuou assumindo a postura de um servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. A comparar de outras pessoas, heróis na Bíblia, como vemos, Davi, quando chegou na sua velhice, teve muitos problemas. Homem segundo o coração de Deus, mas teve muitos problemas. Salomão, na sua velhice, deixou o devaneio da alma atingir o seu máximo. Se você ler Eclesiastes, não leia Eclesiastes para desejar um happy birthday, porque você vai encontrar textos assim, de que adianta, tudo é vaidade. Ao invés de motivar, você vai desmotivar a pessoa. O Eclesiastes não é texto para você desejar um happy birthday. Use o bom senso, não é? Nós usamos os salmos porque nos eleva a alma.
Mas Eclesiastes tem o propósito dele, é justamente para reconhecermos que nos nossos últimos momentos de vida, para aqueles que conseguem envelhecer, poder ter o alento, o consolo de que há tudo um tempo nesta vida. Tempo para plantar e colher. Tempo para nascer e morrer. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Assim que nós vemos pessoas que são exemplos para nós, nomes bíblicos, servos e servas, mas que no final da sua jornada tiveram problemas. Foi bastante complicado. Mas com Josué nós vemos uma linha horizontal, não altos e baixos. Vemos que ele continuou sendo fiel e íntegro ao único Deus e Criador, a ponto de, quando enxergou sua morte, sua partida, reuniu sua família, os juízes, os oficiais, os líderes da nação, e inquiriu que continuassem adorando a Deus, servindo ao Senhor. Não se negocia com Deus, porque não é uma escolha movida por interesses pessoais. Em segundo lugar, Josué fez a sua escolha, e não foi uma escolha movida por medo de como ficaria sua família. Se você pensar comigo sobre esse tema e disser assim: pastor, se alguém dissesse que eu tenho dias de vida, eu me preocuparia sim com minha família. E eu também concordo com o seu pensamento. Nós nos preocupamos com os nossos familiares, com os nossos filhos, especialmente quando ele, o patriarca, ele, o pai da família, está numa situação difícil de vida. Em nossa realidade hoje é comum ver os pais se preocuparem com como vai ficar os filhos, como vai ficar a esposa. Isso é normal, temos leis que regem esses direitos e deveres. E a palavra de Deus também nos ensina a cuidar dos nossos, a sermos previdentes em relação à nossa família, a cuidar dos nossos. E numa linguagem neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, os apóstolos nos exortam a que nós, como igreja, cuidemos dos domésticos da fé. Primeiro os domésticos da fé, primeiro os que estão aqui dentro. Por que isso? Porque há esse conceito transcendental, não só humano, mas transcendental, para cuidar daqueles que são nossos filhos, nossos irmãos, nossa igreja. Josué não foi movido, a escolha de Josué não foi movida por medo do que iria acontecer com a família dele. Verso 15 diz assim: se porém não lhes agrada, dizendo para o povo, servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Reflita comigo. O que um homem pode deixar de maior valor para a sua família? Deixa eu ser mais direto. O que você deixará para a sua família, para os seus filhos? Nós podemos estar vivendo hoje os últimos dias de nossas vidas. E talvez você não seja nem tão velhinho assim como Josué. Não como Josué. Josué da Bíblia. Você é jovem. Nós não sabemos o dia da nossa partida. E eu pergunto, o que você tem pensado de deixar para os seus filhos, para a sua família? Não falo de herança. Falo de valores inegociáveis. Falo de fé. Falo de testemunho.
Falo de esperança que não morre. A esperança não é a última que morre, ela não morre. A esperança não morre. Porque Deus nunca falha. Ele cumpre o que diz. Então, o que fazer diante das nossas escolhas da vida? Ao pensar em crer no Deus único, Criador do céu e da terra, no Deus verdadeiro, é possível negociar com Ele? Não negocie com Deus, porque a sua escolha não pode ser movida por medo de como ficaria a sua família. Eu encontro testemunho de pessoas que ficam tão apavoradas quando ouve do médico que os dias estão por findar por conta de uma doença ou qualquer outra razão. A primeira coisa que eles ficam apavorados é como vai ficar a família. Sabe, essa expressão, eu e minha família, de Josué, fala muitíssimo ao nosso coração. Quer dizer que Josué era lá fora o que era dentro de casa. Ele era dentro de casa o que era lá fora. O tratamento dele, a personalidade dele, o caráter dele era único com os que o tratavam bem e com aqueles que também não tratavam bem. Aqueles que insistiam em que ele passasse o cajado mais cedo, buscasse um sucessor, quem sabe um mais polite, um menos rigoroso. Ele tratava todos igualmente. Na hora mais difícil de sua vida, e você vai concordar comigo, ele não falou só por si, quanto muito de nós, nessa hora, iria dizer assim: eu falo por mim, mas não posso falar pelo meu cônjuge, nem pelos meus filhos. Mas ele falou. Mas Josué falou. Por ele e pela família. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa se depois que eu partir venha perseguições, venha desastres, destruições, venha morte sobre vocês, porque vocês se comprometeram em continuar servindo ao Senhor. Se os amigos de vocês se deixarem, porque vocês servem ao único Deus, se o estilo de música mudar, se a liturgia do culto mudar, se o local da igreja mudar, não importa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo isso, mas já estava vendo o dia da sua partida, mas a liderança dele continuava na família, porque ele foi o mesmo. Sabe, quando nós podemos falar dessa mesma forma, presta bem atenção nessa aplicação, é quando você não tem só compromisso com os seus, mas você tem cumplicidade. Quando acertamos, nós acertamos. Quando erramos, nós erramos. Não é quando acertamos, eu acertei. E quando errou, você acertou. É assim? Você errou. Cumplicidade na família é quando um falha, todos assumem a falha. Foi a família. Se você abandonar os seus, imagine aqueles que não fazem parte do seu círculo mais restrito. Eu sei que há muitas questões envolvidas aqui. É difícil a gente entrar num consenso, principalmente no tempo em que vivemos hoje, mas a palavra de Deus, ela não muda. E insta que eu e você nos preparemos para o momento, se esse momento chegar, de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente da escolha dos outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele poderia dizer assim: eu estou partindo, vocês são jovens, é outra geração. Não é isso que a gente diz hoje? Eu estou partindo, vocês fazem parte de outra geração.
façam o que for melhor para vocês. Não. Ele continuou dizendo: eu e a minha família. Eu e a minha família. Não se negocia com Deus, porque as nossas escolhas não podem ser uma escolha movida por desejar fazer parte da maioria. O tempo é o meu inimigo, ele passa muito rápido, não sei porquê. Queria ter mais tempo para falar, principalmente nesse terceiro ponto aqui. Com Deus não se negocia, porque não é uma escolha movida por desejar fazer parte da maioria. Desde cedo nós somos ensinados na nossa casa, na extensão, na escola e até em igrejas. Nós queremos estar sempre do lado do grupo maior. Você lembra disso quando você estudava? Na apresentação dos grupos, você sempre queria estar num grupo maior. No grupo de amigos, você sempre queria estar junto àquele grupo maior. Ninguém quer ficar no grupo menor. Ninguém quer ser minoria. Josué e Caleb foram 2 homens, espiões, que olharam a terra prometida e voltaram de lá, e em suas palavras tinham esperança, paz e vigor para lutar. De 600 homens, 2. De 600 homens, 2 entraram na terra prometida. De 600 valorosos homens, apenas 2. Josué e Caleb. Josué era acostumado desde cedo a fazer parte da minoria, desde que esta minoria estivesse do lado certo, do lado de Deus. Com Deus não se negocia, porque não é uma escolha movida por desejar fazer parte da maioria. Estamos vivendo em um tempo, pelo menos a nossa realidade aqui e em outras nações, do sistema de governo democrático representativo. E nossa igreja, como vocês conhecem, a Igreja Batista, ela é democrática no seu regime congregacional. A maioria decide o que faz. A maioria decide onde vai investir o dinheiro. A maioria decide, porque nós somos democráticos. E ninguém quer ficar na minoria, ninguém quer perder. Todos nós queremos sempre estar na maioria, porque a maioria avança. Mas há um ponto importante para pensarmos nas escolhas, especialmente nesta, de negociar com Deus. Há tantos que estão escolhendo estar na maioria e buscando a Deus simplesmente pelas que as mãos dele pode dar, sem no mínimo perceber que ele também tem sentimentos, que ele também sente a nossa companhia. Você ouviu quando a irmã cantou aqui, que você vai encontrar Deus quando você buscar de todo o coração. Não é parcial, não é alguns dias na semana, não é quando eu preciso, mas é quando eu busco a Ele de todo o coração. Então, quando eu busco a Deus de todo o coração, eu encontro este nível. Não é para que nós sejamos retratados, alguns escolhidos e outros preteridos, não. Este nível, esta maneira, este caminho que Deus escolheu, é para que nós saibamos de que Ele também tem sentimentos. Deus tem sentimento, Deus é amor, Deus se compadece, Deus perdoa, é assaz benigno, Ele é longânimo e tardio em irar-se, diz a palavra. Por isso, não podemos ficar junto da maioria nesse contexto agora, porque nós vemos que a maioria hoje estão negociando com Deus. Eu estou falando alguma coisa aqui utópica? Estamos vendo muita gente, multidões, abarrotando as igrejas, lotando os templos. E se você fizer uma enquete, uma pesquisa na porta do templo, ao término do culto, e perguntar assim: você tem certeza da sua salvação?
você vai se surpreender. Mas se você perguntar, você tem certeza de que você vai ser abençoado essa semana? A pessoa vai dizer, tem. Está indo aos cultos, ou está vindo aos cultos, pelos que as mãos do Senhor podem proporcionar. Oxalá que nós estejamos aqui, tão somente para estar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu te sirvo. Eu e a minha casa servimos a Ti. Não importa como vai ser a semana, não importa o que eu tenho, não importa se eu partir hoje e deixar minha família, Tu continuarás cuidando dela, porque Tu és o Senhor. Por isso posso dizer, eu e a minha família servimos ao Senhor. Quero que você pense comigo sobre o que Jesus falou. Eu estou indo para a conclusão. O que Jesus falou em Lucas capítulo 16, verso 10 a 13. Não faça negócios com Deus. Sirva a Deus. Lucas capítulo 16, verso 10 ao 13 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando se lidera um povo e se está próximo à partida, o que realmente um líder deve se preocupar? Ele poderia chamar os seus auxiliares, seus chefes, comandantes, dizer assim: temos que preparar uma medida provisória aqui, porque se eu partir hoje, vocês têm que saber como escolher o meu sucessor, como ficará as nossas questões geopolíticas, como ficará a questão da riqueza do nosso povo. Nada disso ele fez. A primeira coisa foi levar as pessoas a refletir e a pensar que Deus trouxe paz durante todo esse período em que Josué liderou o povo de Israel. Deus foi fiel ao povo, dando colheita, abençoando. Mas o povo estava começando a mesclar o pensamento religioso. E Josué alerta: cuidado. Façam a escolha de vocês. Escolham a quem servis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha a quem servir. Eu vou ainda extirgar cada um de vocês. Josué não falou assim: eu vou continuar crendo em Deus. Porque é normal essa pergunta, nós dizemos: você crê em Deus? Vá em paz, meu irmão, creia em Deus. A sua família vai ficar bem. Se você já conversou com alguém que estava realmente partindo, é comum ouvir isso: vá em paz, meu irmão, que Deus vai cuidar da sua família, creia nisso. Josué não disse que cria, ele disse que servia. Você pode ver a diferença comigo? Josué não disse: eu e a minha família cremos em Deus, cremos no amanhã. Não, Josué disse: eu e a minha família servimos a Deus. Assim que isso é a prática daquilo que nós cremos. O nosso desafio nesta noite é não sair daqui só sabendo que crer em Deus e que vamos descansar, mas é de que servimos a Deus. Ainda que estejamos vivendo os últimos minutos de vida, velhinhos, velhinhas aqui, a questão não é crer, é continuar servindo até o último dia, até o último momento que respirarmos, servindo a Deus. Eu gostaria de fazer duas perguntas a você, a mim também.
Tudo que eu falo para vocês, falo para mim. A quem você está servindo? Senhor, eu preciso resolver esse problema essa semana. Se eu conseguir resolver, eu não vou faltar nenhum domingo na igreja. Eu vou estar presente na igreja. Que mente é essa que pode dizer isso? Nós não podemos garantir nenhum fio do nosso cabelo. E achamos que podemos garantir estar presente todos os domingos na igreja. A quem você está servindo? Pergunte a você mesmo. E a segunda pergunta: você já analisou os efeitos do seu compromisso com Deus? Com Deus verdadeiro? Você já analisou os efeitos de você acreditar tanto no dinheiro e ser só decepção? Eu tenho exemplos vividos de pessoas que o problema dele é ter dinheiro. Quanto para isso, muitos acham que ter dinheiro seria a solução para eles. Só tem um problema, David. O problema é que ele tem muito dinheiro. E a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Deus sabe que você precisa dele, mas não ame o dinheiro, porque você serve a Deus e usa o dinheiro, e não o contrário, usa Deus e serve o dinheiro. Não. Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e às riquezas e ao dinheiro. Eu queria que você pensasse muito sobre os efeitos do compromisso com Deus. Servindo, muito mais que crendo, servindo. Enquanto cantamos esta canção, a última canção desta noite, que você possa meditar nesse texto, nessa escolha que Josué fez, e faça a sua hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Não importam as circunstâncias.
amantíssimo Deus, obrigado pelo cálice transbordante. A medida é a tua, Senhor. Obrigado porque a nossa mente e o nosso coração podem descansar em paz. Por mais um domingo, mais uma semana, estamos iniciando na tua presença, te servindo. Obrigado, Senhor, porque não importa qual seja a situação desta semana, nós vamos continuar te servindo. Não importa o que faltar para nós nessa semana, vamos continuar te servindo. Não importa o que virá esta semana, porque nós vamos continuar te servindo. Obrigado por esse momento em tua casa, Senhor. Eu oro por aqueles que não puderam vir, que na próxima semana, no próximo encontro, eles possam estar presentes, poder ver a alegria, o prazer, a bênção que é estarmos juntos, recebendo de Ti esse precioso momento. Nos ajuda, ó Pai, a poder dizer sempre assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora, para todos sempre.